Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre pressão. A gente vai ver como definimos o conceito de pressão, algumas unidades que usamos para pressão, tanto mais na parte da física quanto na parte do dia a dia. E por último, vamos falar um pouco sobre pressão atmosférica e como ela influencia no nosso dia a dia. Então, vamos começar do começo. O que é pressão? Como que nós definimos pressão? Então, pressão pode ser definida de uma forma bem simples a partir da seguinte frase: pressão é definida como uma força exercida em uma unidade de área. Mas o que isso quer dizer? Pense o seguinte: imagine esses três presentes em cima da mesa. Cada uma dessas caixinhas tem uma determinada massa e, portanto, um determinado peso. Sendo assim, essas caixinhas exercem uma força sobre a mesa, sobre essa superfície. E, além disso, cada uma dessas caixinhas, e aí provavelmente a gente teria que pensar independentemente para cada uma das caixinhas, porque cada uma delas tem um tamanho, elas possuem uma área de contato em cima da mesa, né? Então, o que a gente pode pensar a respeito da pressão é que cada uma dessas caixinhas, como elas exercem uma força em uma determinada área, elas vão exercer pressão sobre essa mesa. E então, a gente chega na equação da pressão, que é simplesmente a força dividido pela área. Uma discussão importante que nós temos que ter sobre a pressão é se ela é uma grandeza escalar ou vetorial. Isso porque é uma característica da pressão que causa bastante confusão. Bom, nós acabamos de ver que podemos calcular a pressão a partir da divisão entre a força e a área. Bom, força é uma grandeza vetorial e área é uma grandeza escalar. Então, isso nos levaria a pensar que a pressão é uma grandeza vetorial, porque o resultado de uma divisão entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar é uma grandeza vetorial. Entretanto, a pressão é uma grandeza escalar. Mas por que isso acontece, né? Porque a pressão leva em conta sempre apenas a componente perpendicular da força em relação à área. Como assim, prof? Olha só essa imagem aqui. Se a gente imaginar um bloquinho em cima de uma superfície e forças atuando sobre ele paralelamente à superfície, nós não podemos considerar que essas forças fazem a caixinha exercer pressão sobre essa superfície. Entretanto, se a gente pensar a mesma caixinha e uma força atuando perpendicularmente à superfície, aqui a gente poderia imaginar o peso, por exemplo, como nós estávamos falando antes, então, sim, essa força vai fazer a caixinha exercer uma pressão sobre essa superfície. Portanto, como a gente está considerando apenas uma das componentes, a pressão acaba sendo uma grandeza escalar. Bom, então relembrando aqui, a equação da pressão é força por unidade de área, como nós já havíamos visto. E eu gostaria de ressaltar apenas dois detalhes com vocês. Primeira coisa, que vocês reparem que a gente escreve pressão com a letra P minúsculo. Isso porque, normalmente, a gente representa o peso por P maiúsculo. Então, como às vezes pode aparecer aqui no lugar da força o peso de algum objeto em cima de uma superfície, e aí a gente vai representar por P maiúsculo, é interessante que a gente escreva a pressão como P minúsculo para não ocorrer nenhum tipo de confusão entre o que é pressão e o que é peso na equação. A segunda observação é sobre a força. Então, como nós vimos agora, força é uma grandeza vetorial, mas aqui na equação da pressão, como nós consideramos apenas uma das componentes, a componente perpendicular, então nós nem escrevemos a setinha em cima do F para representar que é uma grandeza vetorial. Então, lembrando que aqui na pressão, a gente vai considerar só uma componente da força, então por isso a gente nem vai considerar a característica vetorial dessa grandeza. Algumas considerações que nós podemos fazer também sobre a pressão é como ela se comporta quando nós variamos a força ou a área.
Em primeiro lugar, a pressão é diretamente proporcional à força. Isso significa que quando nós temos a área constante, conforme nós aumentamos a força, nós também aumentamos a pressão. Já a área acontece o contrário. A pressão é inversamente proporcional à área. Isso significa que quando nós temos a força constante, quanto maior a área, menor a pressão e vice-versa. Essas considerações são importantes porque delas derivam algumas utilidades práticas que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, a primeira delas, quando nós vamos pregar um prego na parede. Bom, nós já percebemos que o prego ele tem uma ponta fininha, que é onde nós vamos colocar ele na parede, e uma parte mais larguinha, que é onde nós batemos com o martelo. Isso acontece porque a ponta do prego, que é bem fininha, representa uma área muito pequena. Dessa forma, quando nós aplicamos uma força sobre ela com o martelo, a pressão é muito grande, e isso permite que o prego entre na parede. Já do outro lado do prego, isso não acontece, porque a área é um pouco maior. Dessa forma, a força que é exercida pelo martelo não exerce uma pressão tão grande quanto exerceria do outro lado, já que a área é muito menor. O mesmo acontece com facas. De um lado, onde está afiado, a faca corta, e do outro lado, onde não é o fio da faca, a gente não consegue cortar nada. Isso acontece porque o lado onde tem o fio da faca, ele é muito fininho, muito afiado, significa que tem uma área muito pequena. Dessa forma, quando nós exercemos uma força dessa faca sobre algo que queremos cortar, a pressão é muito grande e por isso nós conseguimos cortar o alimento ou alguma outra coisa. Isso não acontece do lado que não está o fio da faca, porque a área é maior e dessa forma, com a mesma força, nós temos uma pressão menor. Podemos pensar também que quando afiamos uma faca, significa que nós estamos desgastando a parte mais afiada dela para que ela fique mais fina, fique com uma área menor. E dessa forma, com a mesma força, nós teremos uma pressão maior e, portanto, conseguimos cortar as coisas com mais facilidade. Outro exemplo de utilidades que a gente usa no nosso dia a dia e que envolve essa característica da pressão são as agulhas que os médicos e enfermeiros usam na medicina para realizar exames ou então aplicar vacinas e injeções. As agulhas entram muito facilmente pela pele porque elas são extremamente finas e, portanto, a pressão na ponta dessas agulhas é muito grande. A gente pode pensar que se a gente tentasse fazer a mesma coisa com algo mais grosso, tipo uma caneta, por exemplo, seria muito mais difícil, muito provavelmente a gente não ia conseguir, ou a gente ia conseguir se machucando feio, né? Com uma agulha não, é super tranquilo de adentrar a nossa pele. Isso acontece justamente porque ela é muito fina e, portanto, a pressão é enorme. Aqui eu trouxe só uma fotinha para vocês terem uma ideia de como é uma agulha quando a gente dá um zoom nela. É interessante a gente ver que a agulha ela não tem uma ponta reta, ela tem uma ponta que é cortada em diagonal. Isso justamente para aumentar ainda mais a pressão, porque a gente tem aqui na ponta uma área muito pequena. E aqui só é interessante a importância de gente não reutilizar agulhas, porque elas vão se danificando muito fácil, justamente por elas serem muito finas, elas acabam sendo frágeis. E então, para a nossa saúde, é importante que a gente nunca reutilize agulhas. E por último, um exemplo que não é tanto do nosso dia a dia, principalmente porque nós vivemos num país de clima tropical, mas isso aqui são sapatos, vamos dizer assim, de andar na neve. Como assim? Bom, neve é algo muito fofo, né? Então, é comum, se tu tem uma camada muito espessa de neve, que tu vá caminhando e vá afundando nessa camada de neve. Por isso, quando algumas pessoas precisam caminhar em regiões em que tem muita neve acumulada, é comum eles usarem esses sapatos que parecem com raquetes de tênis, porque acaba que o peso da pessoa se distribui numa área muito maior. Olhem para essa fotinha aqui do lado.
Sem esses sapatos, o peso da pessoa se distribuiria apenas sobre os pés dela. Com esses sapatos, ele aumenta em muitas vezes a área em que o peso dele está sendo distribuído. Dessa forma, se a área é muito maior, a pressão diminui bastante. E aí fica muito mais fácil de caminhar, porque como a pressão não é tão grande, a pessoa não afunda na neve. Bom, vamos discutir agora um pouco sobre unidades de pressão. Unidades que a gente usa em cada situação específica. Em primeiro lugar, a unidade de pressão no sistema internacional, e que, portanto, é a que nós normalmente vamos utilizar nos exercícios de física. Se a gente pensar que a equação para a pressão é força dividida por área, no sistema internacional a unidade de força é Newton, e a de área é metro quadrado. Newton por metro quadrado, então, é a unidade do sistema internacional para a pressão, mas ela recebe um nome, e esse nome é Pascal. Agora vamos falar um pouco sobre algumas unidades de pressão que não são do sistema internacional, mas que aparecem algumas vezes no nosso dia a dia. A primeira delas é o que nós chamamos de PSI, ou então libra-força por polegada quadrada. Isso aparece principalmente quando nós vamos calibrar pneus de carro ou então de bicicleta. Se vocês repararem, libra-força é uma unidade de força, né? Já está no nome. E polegada quadrada também é uma unidade de área. Então, essa aqui a gente pode ver sim é uma unidade de pressão. Aqui do lado nós temos também uma outra unidade que não é tão comum de aparecer quanto o PSI, mas também aparece às vezes quando calibramos pneus, que é quilograma-força por centímetro quadrado. Novamente, nós temos uma unidade de força, que é o quilograma-força, dividido por uma unidade de área, que é o centímetro quadrado. É interessante a gente pensar, principalmente no libra-força dividido por polegada quadrado, que é mais comum de aparecer, que às vezes aparece como PSI, como eu falei para vocês, que ela equivale aproximadamente a 7.000 newtons por metro quadrado. Então, uma relação aí com aquela unidade que a gente viu do sistema internacional. Nós temos também unidades de pressão que são mais utilizadas quando estamos tratando de fluidos, mais especificamente de líquidos. Não são apenas os sólidos que exercem pressão, os líquidos e os gases também. Quando a gente está trabalhando com líquidos, normalmente a gente representa a pressão que eles exercem em milímetros de mercúrio, e esse milímetro de mercúrio também recebe um nome, que é torr. Esse torr vem de Torricelli. Depois, nós vamos entender um pouco melhor por que milímetros de Hg e o que essa figurinha aqui do lado representa. Quando falamos mais especificamente de gases também são fluidos, mas normalmente gases exercem uma pressão maior, é uma pressão de valor muito grande. E aí a gente usa uma unidade que nós chamamos de ATM, que significa atmosfera. Uma atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio, ou então, como nós vimos anteriormente, nós falamos de milímetros de mercúrio, a gente poderia dizer que aqui seriam 760 milímetros de mercúrio. Então aqui no final coloquei para vocês um resuminho, né? Lembrando que a unidade do sistema internacional é Pascal ou Newton por metro quadrado. Algumas unidades que a gente vê no dia a dia para pressão são o PSI, ou libra-força por polegada quadrado, ou então o quilograma-força por centímetro quadrado. E aí, quando nós vamos para fluidos e gases, nós trabalhamos com uma relação com o mercúrio. Então, nós temos para os fluidos milímetros de mercúrio, que nós apelidamos de torr, ou então, quando falamos mais especificamente dos gases, né, nós acabamos usando mais a atmosfera, que equivale a 76 centímetros de mercúrio. Bem, eu falei para vocês lá no começo que, além de a gente definir o que é pressão e trabalhar algumas unidades em que a pressão aparece, nós íamos falar bastante sobre pressão atmosférica, sobre o que ela significa, como ela influencia na nossa vida. Como eu comentei com vocês, não são apenas objetos sólidos sobre superfícies que exercem pressão, né? Os líquidos e os gases, como a gente pode chamar genericamente de fluidos, eles também exercem pressão sobre qualquer coisa que esteja inserido dentro deles. A gente pode pensar, né,
qualquer coisa que esteja mergulhado neles. E, inclusive, eu coloquei aqui que quem já teve a experiência de participar de um mergulho mais profundo, provavelmente já percebeu isso, ou então, se assistiu algum documentário, tem um conhecimento sobre isso. E a gente pode pensar na nossa atmosfera, né? A gente não percebe tanto porque o nosso corpo é adaptado a essas circunstâncias, mas a gente pode pensar a atmosfera como se ela fosse, né, um oceano muito grande de ar em que a gente está mergulhado. Né? Um oceano que não é feito de água, mas sim de ar. E vamos pensar um pouquinho sobre como que essa pressão atmosférica funciona e como ela influencia na nossa vida. Eu vou trazer aqui para vocês um experimento super simples que vocês podem reproduzir em casa se vocês tiverem o material. Só utilize uma seringa. Tá? Eu quero que vocês vejam o vídeo que eu vou mostrar agora e reparem em 3 coisas, certo? Primeiro, o que acontece quando a gente puxa o êmbolo da seringa com a extremidade aberta no ar? Segundo, o que acontece quando a gente puxa o êmbolo com a extremidade da seringa aberta na água? E por último, o que acontece quando a gente fecha a extremidade da seringa e puxa o êmbolo? Nós vamos ver aqui uma sequência de 3 experimentos com a seringa. Primeiro, deixando a extremidade da seringa aberta, puxando o êmbolo permanece estacionado onde a gente tiver liberado ele. Segundo, se eu colocar a extremidade aberta dentro de um recipiente com água e puxar o êmbolo, de novo, ele se mantém estacionado onde a gente deixou, mas agora tem água dentro da seringa. E terceiro, se eu fechar a extremidade e puxar o êmbolo, quando eu largo, ele retorna para a posição inicial. Bom, vocês puderam ver no vídeo as 3 situações, né? E vamos discutir por que elas acontecem. A primeira situação, quando o êmbolo é puxado com a extremidade aberta dentro do ar, o que acontece é que o ar que estava do lado de fora da seringa entra na seringa. E, portanto, a pressão atmosférica do lado de fora e do lado de dentro da seringa é o mesmo, porque tem ar do lado de fora e do lado de dentro. Na segunda situação, quando nós puxamos o êmbolo com a extremidade da seringa dentro da água, o que acontece é que entra água dentro da seringa. E aí a gente vê que o êmbolo também fica parado quando a gente solta ele, porque a pressão que o ar exerce do lado de fora da seringa é a mesma que a água exerce do lado de dentro. Por isso a gente também vê o êmbolo parado quando a gente solta ele. Agora, por último, nós temos a extremidade da seringa fechada e aí a gente puxa o êmbolo. O que acontece é que quando a gente solta o êmbolo, ele volta para a posição original. Isso acontece porque, com a extremidade obstruída, não é possível que entre ar do lado de fora para o lado de dentro da seringa. Dessa forma, a pressão do lado de dentro da seringa diminui bastante se a gente comparar com o lado de fora. Como a pressão do lado de fora vai ser maior que do lado de dentro, porque a gente tem mais ar do lado de fora do que do lado de dentro, quando a gente solta o êmbolo, a pressão atmosférica faz o papel de empurrar o êmbolo de volta, já que não tem a mesma pressão do lado de dentro para segurar o êmbolo na posição que a gente largar ele. Bom, e como que a gente faz então para determinar o valor numérico, ou seja, a intensidade da pressão atmosférica? Agora vai fazer sentido aquele desenho que eu coloquei em alguns slides anteriores. Para isso, então, para calcular a intensidade da pressão atmosférica, nós vamos relembrar um experimento feito pelo Torricelli, o mesmo aquele que deu o seu nome para a unidade de pressão. Foi um experimento que ele fez usando mercúrio e, por isso, hoje, não existem vídeos recentes dessa experiência, porque o mercúrio é um metal que a temperatura ambiente ele é líquido e ele é muito tóxico, ele pode ser considerado um veneno para nós. Então, até mesmo de entrar em contato com a pele, assim, pode ser bastante perigoso. Por isso, o mercúrio ele foi proibido em muitos países
E é muito difícil, então, encontrar vídeos recentes dessa experiência usando o mercúrio. Mas não tem problema, a gente vai entender como esse experimento funcionou a partir de uma imagem. E eu vou deixar para vocês também na descrição do vídeo um videozinho bem interessante, ele é curtinho, tem mais ou menos uns 5 minutos, de uma animação que explica toda a história por trás desse experimento e como ele foi realizado. Sugiro que vocês vejam porque é bem interessante mesmo. Bom, eu não vou explicar todo o contexto histórico por trás deste experimento. Isso vocês podem ver nesse vídeo que eu recomendei para vocês, tá bem legal esse vídeo mesmo. Eu vou explicar só como esse experimento funciona e como ele serve para a gente determinar, então, o valor da pressão atmosférica. O que é feito é o seguinte, nós pegamos, então, um tubinho fino de 1 metro, mais ou menos, de comprimento, e preenchemos ele com mercúrio. Mercúrio, lembrem, é um metal em estado líquido. O que nós fazemos então? Nós fechamos a extremidade do tubo, reparem aqui que ele fecha com o dedo, né? Isso, mercúrio super perigoso, né? Mas vamos relevar isso nesse momento. Ele fecha a extremidade do tubo e vira ele dentro de um recipiente. Pode ser um recipiente com água ou com qualquer líquido aqui dentro. Aqui vocês podem ver que ele coloca dentro de um recipiente que já tem mercúrio, né? Então, completamente fora do que a gente considera seguro hoje em dia. Bom, mas aí o que acontece? A gente vira com a extremidade fechada ainda, reparem que aqui tá todo completo de mercúrio esse tubinho. E aí depois de virar ele dentro desse recipiente, essa mãozinha sai dali e abre a extremidade. O que o Torricelli percebeu é que um pouco do líquido desce, duas coisas pra gente perceber. Tubo, mas aqui em cima do dado momento ele para de descer. Nessa imagem bem da direita, lá em cima se forma vácuo, já que não é possível que ar entre por aqui. E lá em cima a extremidade é fechada. Então aqui em cima do mercúrio tem vácuo. Do lado de fora, nós temos a atmosfera. Aqui representado por essa seta branca, nós temos a pressão atmosférica que empurra essa piscininha de mercúrio para baixo. Dessa forma, o mercúrio que está aqui dentro, ele está sendo segurado pela pressão atmosférica. E é interessante a gente perceber que sempre que esse experimento é feito, a gente obtém a marca de, aqui está escrito 760 milímetros, mas a gente pode pensar em 76 centímetros de mercúrio. E por isso que antes havia aparecido que a definição da unidade de pressão atmosfera era equivalente a 76 centímetros de mercúrio. Como assim 76 centímetros de mercúrio, né? Porque essa coluna de mercúrio tem 76 centímetros de altura. E por que exatamente fica essa coluna aqui? Por que não desce tudo? Ou então por que não fica mais mercúrio lá dentro? O que acontece é que no momento em que se estabiliza essa coluna de 76 centímetros de mercúrio, a pressão do lado de fora do tubo é igual à pressão do lado de dentro. Isso significa, então, que nesse momento a gente tem igualado a pressão atmosférica, que é a pressão que atua do lado de fora, e a pressão que essa coluna de 76 centímetros de mercúrio exerce aqui nessa base do tubo. Então, a gente percebe que, sabendo calcular a pressão que uma coluna de 76 centímetros de altura de mercúrio exerce, nós podemos então calcular qual é o valor da pressão atmosférica. Então, como que a gente calcula a pressão exercida por essa coluna de mercúrio? Vocês vão ver em outro vídeo de outro prof dessa mesma aula sobre pressão, como que a gente calcula a pressão exercida por líquidos. Não vou entrar no mérito de onde surge essa fórmula, eu vou apenas utilizá-la.
Então aqui eu coloco que a pressão atmosférica é igual à pressão exercida por essa coluna de mercúrio, e a fórmula para calcular isso envolve 3 elementos. Primeiro, o ρHg, ou seja, a densidade do mercúrio, multiplicado pela gravidade do lugar onde a gente está, multiplicado pela altura dessa coluna de mercúrio. Bom, dados, né? Densidade do mercúrio, 13,6 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Interessante porque é essa característica que faz o mercúrio ser um bom líquido para realizar esse experimento. Se a gente tentasse com água, por exemplo, um líquido mais tranquilo de trabalhar e bastante abundante por aí, a gente vai ver que vai dar uma certa dificuldade para a gente conseguir fazer esse experimento. E a altura, então, que a gente encontrou para essa coluna de mercúrio é de 76 centímetros ou, no Sistema Internacional, 0,76 metros. Colocando esses valores na fórmula e levando em consideração, normalmente a gente coloca aqui a gravidade vale décimas para a gente ter valores mais precisos. Vamos colocar 9,8, que é um valor mais aproximado do valor real. E fazendo toda essa multiplicação, nós chegamos em 101, várias casas decimais aqui, vezes 10 na 3. No Sistema Internacional, então, como todas as nossas grandezas estão no Sistema Internacional, a gente tem uma unidade do Sistema Internacional, que é o Newton por metro quadrado. E aí, só ajeitando aqui a notação científica, nós chegamos em 1,013 aproximadamente, vezes 10 na 5 pascals. Só fazendo uma observação aqui embaixo, então, como eu comentei com vocês, que fazer esse experimento com água não é tão interessante, porque enquanto a gente consegue, com o mercúrio, alcançar uma altura de 76 centímetros, se a gente fizesse com água, como a densidade da água é muito menor que a densidade do mercúrio, a gente alcançaria uma altura de mais de 10 metros. A gente primeiro teria que ter um tubo maior do que 10 metros, e aí a gente ainda teria essa dificuldade de virar o tubo, por exemplo. Então, por isso que fazer com água se torna um pouco complicado. Mas é interessante pensar sobre esse valor de 10,3 metros, porque quando a gente mergulha, já falei lá em cima sobre essa situação do mergulho, né? Quando a gente vai mergulhando, principalmente se a gente faz esses mergulhos mais profundos, toda a coluna de água que fica sobre a gente vai exercendo pressão no nosso corpo. Então, a cada 10,3 metros que a gente desce no oceano, é como se existisse mais uma atmosfera fazendo pressão sobre nós. E isso pode ser bem perigoso, até existe, se vocês quiserem pesquisar, a doença da descompressão, né, que é algo que pode levar, inclusive, à morte de mergulhadores, porque essa variação da pressão, ela pode ser bem perigosa, assim, então é preciso tomar bastante cuidado. Bom, falando em pressão atmosférica, eu quero comentar com vocês mais 2 unidades de pressão que aparecem quando a gente está falando especificamente de pressão atmosférica. Onde aparece, valores de pressão atmosférica? Em especial, alguns sites de previsão do tempo mostram a pressão atmosférica daquele dia, daquele momento. É importante a gente saber que, por exemplo, ali no slide anterior a gente encontrou um valor para pressão atmosférica, mas esse valor não é fixo, ele pode apresentar pequenas mudanças, isso porque a atmosfera da Terra não é fixa, né? A gente tem ventos, a gente tem sistemas de alta e baixa pressão, então fenômenos atmosféricos, climáticos variam essa pressão da atmosfera. Então, é um dado que às vezes aparece em algumas previsões do tempo. Então, por exemplo, essa aqui, que eu peguei para a nossa cidade, Porto Alegre, ela mostra um valor de 1012 HPA. O que significa esse HPA? Bom, o PA é o Pascal, nosso velho conhecido, unidade do Sistema Internacional de Pressão. Mas esse H, o que ele está fazendo ali, o que ele significa? O H é um prefixo que nós chamamos de hecto. E hecto, ele significa uma potência de 10 na 2. Ou seja, a gente multiplica o valor que está na frente por 100. É isso que significa esse H, esse prefixo hecto. Então, só para vocês verem que a gente chega no mesmo valor, a gente tem ali 1012 vezes
10^2, reescrevendo 1012 apenas num formato melhor de notação científica, a gente coloca 1,012 vezes 10^3, e aí a gente pode juntar o 10^3 com 10^2, e a gente fica com 10^5, 1,012 10^5 pascals, que era algo muito próximo de o que a gente tinha encontrado ali pelo experimento de Torricelli, que era 1,013 vezes 10^5 pascals. Eu trouxe aqui uma outra previsão do tempo do mesmo dia, apenas de um site diferente, que coloca a pressão atmosférica como sendo 1007 mbar. O que é essa unidade mbar? Bom, o bar é uma unidade nova, a gente não tinha falado dela. Por definição, o bar ele é 10 newtons por centímetro quadrado, tá? Como a gente quer botar no sistema internacional para a gente poder fazer a comparação com as outras unidades, o newton tá certo, mas a gente precisa trocar o centímetro para metro. Então, fazendo essa conta, né, o centi equivale a 10^-2, só que com o quadrado ele vira 10^-4. E aí, como ele está na parte de baixo da fração, quando a gente passa para cima, o sinal do expoente troca. Então, era 10^-4, passou para 10^4. E aí, fica 10 vezes 10^4, a gente chega a 10^5 newtons por metro quadrado, que é pascal. Bom, e aquele M na frente do bar é o milibar. Assim como a gente tem, por exemplo, o milímetro, a gente tem o milibar. Mili é um prefixo que significa 10^-3, ou seja, um milésimo, né? Então, a gente tem um milésimo do bar, é o milibar. Quando a gente coloca aqui que o bar é 10^-5 pascals, mas a gente está falando de milibar, então é 10^-3 vezes 10^-5 pascals. Quando a gente multiplica, a gente chega que o milibar é 10^-2 pascals, que é a mesma coisa que o hectopascal. Lembra que a gente viu que o prefixo hecto equivalia a 10^-2. Então, o milibar é a mesma coisa que o hectopascal. Eles são equivalentes, eles marcam o mesmo número. Então, quando a gente for olhar a previsão do tempo, muito provavelmente a gente vai encontrar o mesmo número, 1000 e alguma coisa, 1000 e pouquinho, né? Aqui é 1007, antes a gente tinha visto 1012. Poderia ser um 1013 lá do experimento de Torricelli. E aí pode ser tanto milibar ou hectopascal. É a mesma coisa. Uma característica interessante da atmosfera é que ela não tem uma densidade constante. Essa densidade varia conforme a gente vai mudando a altitude. Se a densidade não é constante, como a gente viu ali no cálculo, por exemplo, da pressão atmosférica utilizando o experimento de Torricelli, que leva em consideração a densidade do fluido, se a gente tem uma densidade menor, a gente vai ter uma pressão menor. E isso acontece conforme a gente vai mudando a altitude. Essa variação da densidade da atmosfera com a altitude e, consequentemente, da pressão atmosférica, nos proporciona vários fenômenos bastante interessantes de a gente analisar e entender por que eles acontecem. O primeiro deles é a diminuição da altura da coluna do barômetro. Barômetro é um aparelho que mede pressão e é bastante parecido com esse experimento que o Torricelli realizou. Como a pressão atmosférica, conforme a gente vai aumentando a altitude, diminui, significa que a altura da coluna do barômetro também diminui. Por quê? Como a pressão do lado de fora e a pressão do lado de dentro precisam ser iguais, se a pressão do lado de fora diminui, a pressão do lado de dentro também diminui. Considerando que o que varia no barômetro é a altura da coluna, ela que tem que diminuir para que a pressão dentro e fora fiquem iguais. Outro fenômeno interessante é a diminuição do ponto de ebulição da água, ou seja, a temperatura que a água ferve. Isso acontece porque a pressão ela exerce um papel fundamental nesse processo de ebulição, porque quando a pressão atmosférica é muito grande, ela ajuda a segurar as partículas da água juntinhas, mantendo ela no estado líquido. Para a água passar para o estado gasoso, as partículas precisam estar mais afastadas umas das outras. Quando a pressão atmosférica é muito grande, isso é mais difícil e, portanto, a temperatura tem que ser maior. Mas quando a pressão atmosférica diminui,
ela não faz tanta força para segurar as partículas juntas. E aí o que acontece é que elas não precisam de uma agitação tão grande, ou seja, de uma temperatura tão elevada, para conseguir passar do estado líquido para o estado gasoso. Um outro exemplo da variação da pressão atmosférica com a altitude que a gente percebe no nosso dia a dia é quando a gente pega o carro, por exemplo, e vai para a serra, ou então quando a gente viaja de avião. Algumas pessoas sentem mais do que outras, mas é comum a gente sentir um certo desconforto, principalmente no ouvido, quando a gente sobe e desce a serra, ou então quando a gente está no avião, principalmente no momento da decolagem e do pouso. Isso acontece porque ocorre uma grande variação da pressão atmosférica e o nosso corpo, que é muito composto por líquido, lembre que o nosso corpo ele é basicamente feito de água, esse líquido dentro do nosso corpo, ele também exerce uma pressão e que é semelhante à pressão atmosférica. Então, quando a gente tem uma variação na pressão atmosférica, nós temos então uma diferença de pressão entre a pressão externa e a pressão interna do nosso corpo. Essa variação e que aumenta essa diferença entre a pressão externa e a pressão interna, causam um certo desconforto, principalmente no nosso ouvido, que é onde a gente tem uma membrana que sente mais essas variações de pressão. E um último exemplo de fenômeno que ocorre com a variação da pressão em função da altitude é a expansão de balões e pacotes de salgadinho. A gente vai ver inclusive uns vídeos disso acontecendo. Então, para terminar nossa aula, eu trouxe alguns vídeos de experimentos que mostram o poder da pressão atmosférica e como ela influencia em alguns fenômenos. O primeiro que eu queria começar mostrando para vocês é justamente esse vídeo de um pacote de salgadinho que ele está dentro de um carro e que está subindo a uma altitude bastante grande. O que a gente pode ver nesse vídeo, ele vai mostrando a altitude aumentando, o pacote vai estufando até o momento em que ele estoura. Por que isso acontece, né, gente? Bom, os pacotes de salgadinho, eles vêm, além de um salgadinho dentro, com bastante ar. E esse ar tá a uma determinada pressão. Normalmente é uma pressão próxima ali do nível do mar. Entretanto, quando a gente vai subindo a serra, por exemplo, vai aumentando essa altitude, a pressão externa da atmosfera vai diminuindo. E a pressão do ar que está dentro do salgadinho, como o pacote está fechado, continua constante. E aí vai aumentando a diferença entre a pressão externa e a pressão interna. A pressão interna vai ficando cada vez maior. Até o momento em que a pressão externa é tão menor do que a pressão interna, que o pacote de salgadinho não aguenta mais essa diferença de pressão e ele acaba arrebentando. O segundo vídeo que eu queria mostrar para vocês é sobre a expansão dos balões. O princípio que explica esse fenômeno é o mesmo do pacote de salgadinho, mas a gente vai utilizar uma bomba de vácuo, em vez de se aproveitar dessa variação da pressão atmosférica com a altitude. Bom, aqui a gente vai usar a bomba de vácuo e essa campânula de vidro que fica acoplada a essa plataforma. Veja, aqui de novo tem uma borracha só para melhorar a vedação, mas elas estão simplesmente justapostas. O que a gente vai fazer é colocar esses dois balões dentro da campânula e depois acionamos a bomba que vai retirar então o ar daqui de dentro. A gente percebe que logo após alguns instantes eu posso levantar a campânula e a campânula de vidro continua acoplada à base. O que está acontecendo? A bomba de vácuo está retirando o ar dessa parte interior. E a gente observa que aos poucos os balões parecem inflar.
Quanto mais tempo a gente deixa a bomba acionada, retira mais ar daqui de dentro, os balões vão expandindo cada vez mais. Se a gente desliga a bomba, a gente percebe um leve barulho, que é agora o ar voltando a entrar. Isso fica mais evidente quando a gente desacopla a mangueira. Os balões começam de novo a desinflar. Vejam que, por enquanto, ainda a campânula está conectada à base. Os balões estão voltando à sua dimensão original. E agora eu posso retirar a campânula da base. Bom, o que a gente pode ver desse experimento é que quando a bomba de vácuo é acionada, a pressão dentro da campânula vai diminuindo, porque ar está sendo retirado lá de dentro. Com isso, como a pressão dentro do balão é constante, já que não tem troca de ar entre a parte interna e externa do balão, a pressão dentro do balão começa a se tornar cada vez maior do que a pressão fora do balão. Isso faz com que o balão expanda. É a mesma coisa que acontece com o salgadinho. Ali, o balão não chega a estourar, mas se a gente deixasse tempo suficiente, se tivesse espaço suficiente para isso, o balão poderia chegar ao momento de romper. Interessante perceber também que quando a bomba de vácuo é desligada e o ar retorna para dentro da campânula, como a pressão fora do balão começa a voltar a ser equivalente à que há dentro do balão, o balão vai diminuindo de tamanho até voltar ao seu tamanho original. O terceiro experimento que eu quero mostrar para vocês é chamado de hemisfério de Magdeburgo. Aqui a gente tem então os hemisférios de Magdeburgo que se encaixam um ao outro, mas não tem nenhum outro ajuste, tá? Não tem rosca, não tem nada. A gente vê aqui uma torneirinha que, quando está com essa orientação, significa que o acesso aqui se dá através da mangueira até a bomba. E se a gente acoplar a segunda metade adequadamente aqui e acionar a bomba de vácuo, o que vai acontecer? A bomba vai retirar o ar aqui do interior durante um certo tempo. Depois a gente pode fechar então a torneirinha e ver o que acontece. A torneira está aberta. Vejam que já não dá mais para desacoplar um hemisfério do outro. A bomba está retirando o ar dessa parte oca interior. E depois de alguns instantes a gente pode fechar a torneirinha, desligar a bomba. A gente pode retirar aqui a extremidade e a gente vê que não é possível separar esses hemisférios. No momento que a gente abre de novo a torneira, os hemisférios se desconectam. Bom, como vocês puderam ver no vídeo, os hemisférios eles são simplesmente encostados um no outro, mas quando a gente aciona a bomba de vácuo, depois de um tempo a gente não consegue mais separar eles. A gente precisa de uma força muito grande para conseguir separá-los. Por que isso acontece? Quando nós retiramos com a bomba de vácuo o ar de dentro dos hemisférios, a pressão atmosférica externa aos hemisférios se torna muito maior do que a pressão interna. Dessa forma, existe uma força muito grande que mantém os hemisférios juntos, que é devido a essa pressão atmosférica externa, e enquanto o ar não volta para dentro dos hemisférios, a gente não consegue separá-los. Entretanto, quando abrimos a torneirinha e permitimos que o ar volte para dentro dos hemisférios, se torna muito fácil abri-los. Basta puxá-los sem fazer muita força. Isso acontece porque com o ar voltando para dentro dos hemisférios,
a pressão interna e a pressão externa da atmosfera voltam a se igualar. E essa diferença de pressão que fazia com que os hemisférios ficassem juntos, sem que a gente conseguisse separá-los, não existe mais e, portanto, a gente consegue separá-los com certa facilidade. O último experimento que eu queria mostrar para vocês é o que acontece quando a gente retira o ar de dentro de uma latinha de refrigerante. A gente percebe aqui que uma latinha foi conectada à extremidade da bomba de vácuo. Usamos aqui uma massa de modelar para vedar melhor o buraco. E observe o que acontece quando a bomba é acionada. Reparem nesse vídeo que, como a latinha não é feita de um material tão resistente quanto os hemisférios de Magdeburgo, como a gente viu no vídeo anterior, o que acontece é que quando retiramos com a bomba de vácuo o ar de dentro da latinha, a pressão interna dentro da lata se torna muito menor do que a pressão externa exercida pela atmosfera. Dessa forma, como a pressão externa é muito maior do que a pressão interna, a atmosfera é responsável por amassar a latinha dessa forma. Esse vídeo é interessante para nos mostrar o poder da pressão atmosférica, o quanto ela é intensa. Porque, no geral, no nosso dia a dia, a gente está imerso em ambientes que têm pressões constantes. Não há essa grande variação na pressão de um ambiente para o outro. E por isso, a gente não consegue perceber a intensidade da pressão atmosférica. Entretanto, quando a gente realiza um experimento como esse, retirando o ar de um determinado local, a gente pode perceber o quão intensa a pressão atmosférica e o quanto ela influencia a nossa vida aqui na Terra. Bom, gente, por hoje era isso. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá o like, comenta aí o que vocês acharam, se tem alguma sugestão. E deixem as dúvidas de vocês, que aí eu posso saber como ajudar, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima!